Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil, né? Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com o bilionário, como sempre fez. E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos? Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. A pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Não sou eu que, por exemplo, recusei a taxar e reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como terroristas aqui no nosso país. Não sou eu que passei pano para rachador como Janones. Inclusive, também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Também não fui eu que fui até o local ali, a Maré, que tem a facção dominante ali, como se nada estivesse acontecendo. Não fui eu que fui na favela também do Moinho, que foi ali aliciada por uma ONG ligada ao PCC. E, por fim, não sou eu que tinha diálogos cabulosos com o PCC, Boulos. Só me permita anotar antes que o deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. Acho que ele está até com alergia de tanta mentira que ele fala, é um negócio impressionante, é uma avalanche de mentiras. Agora, Juliana... Isso a gente discute nos tribunais, Boulos. É evidente que a atuação do Donald Trump, ela deixou bem claro e bem nítido quem está de cada lado no Brasil. Quem defende o Brasil e quem defende os Estados Unidos e o Donald Trump. Aqueles que usaram símbolos nacionais para fazer politicagem, o deputado Nicolas é um deles... agora estão aí defendendo o Trump e os Estados Unidos, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos quando os empregos no Brasil são atacados. O Trump, o que ele quer é levar emprego daqui para lá. Essa é a pauta dele, daqui do mundo inteiro, uma reindustrialização dos Estados Unidos. Essa é a proposta. E a gente ter lambibota, traidor da pátria, atuando para defendê-lo aqui no Brasil, é uma vergonha. Aliás, é uma vergonha para o Congresso Nacional que o Eduardo Bolsonaro não tenha sido caçado até hoje. Essa turma devia ter vergonha na cara para poder usar os símbolos nacionais depois de se alinhar com o Donald Trump. E a propósito, né, o deputado Nicolas também citou rachadinha. Eu não tenho nenhuma acusação de rachadinha, né? Não tenho nenhuma acusação de mau uso do dinheiro público. Ele poderia explicar por que ele mandou emenda para o tio dele, que é prefeito em Minas Gerais. Sabe, Nicolas? Aquele seu tio, pai do seu primo, que foi preso por tráfico de cocaína. Não sei se era ele também que você estava querendo blindar na operação para defender o crime organizado agora, sabe? Por que você não fez videozinho para explicar isso? Né? Só faz videozinho para contar mentira. Okay. Diz que a economia do Brasil está caindo e a culpa não é do Trump. De fato, a culpa não é do Trump, porque a economia não está caindo, meu caro. O Brasil teve o maior índice de crescimento nos últimos 3 anos, da década. O Brasil está com a menor taxa de desemprego da série histórica. Okay. Você não sabe o que fala, né? Repetir, fazer gracinha no TikTok, na rede social é uma coisa. Poder executar política pública, explicar, saber o que está acontecendo é outra. Lamentavelmente, você opta sempre pela molecagem em relação à seriedade. Agora, você é um deputado federal, né? Tem responsabilidade, Juliana, deveria, no mínimo, conhecer os dados sobre o país. Gostaria de responder a minha citação. Você pretende legislar. Por favor, deixa eu me interromper aqui. Primeiro eu peço para os dois não interferirem na fala de cada um. Já que um foi citado, eu vou dar agora 1 minuto para cada um, começar com o deputado Nicolas Ferreira. E eu peço que cada um respeite a fala do outro. Assim, os dois terão um momento para comentar também e debater. Além de mentiroso, você é burro, né, Boulos? Porque o meu tio não é prefeito de nenhuma cidade. Isso é mentira sua.
O meu tio, ele foi candidato a prefeito. Eu mandei emenda para a cidade de Nova Serrana, que foi a cidade que eu tive mais votos proporcionais, 40%, coisa que você não sabe, né, que é ter voto. Pelo contrário, você tem experiência em perder eleições, coisa que eu não tenho. Agora, qual é o problema de eu mandar emendas para poder ajudar a pavimentar uma cidade? Você está querendo dizer que isso tem algum tipo de relação com o meu primo ser preso? Imagina se todo brasileiro responder pelos crimes que os seus parentes cometem. Agora, na falta do que me acusar, você fala a respeito disso, querendo inclusive me atrelar aqui agora a questão do meu vírus do PIS com crime organizado. Você, Boulos, literalmente, assim, é sem brincadeira mesmo, te falta capacidade mental para poder atacar o seu opositor. Você foi, sabe, despreparado aqui para o debate, falta de assessoria, porque é tudo isso que você tem para me atacar. Você acha mesmo que eu, que sou uma pessoa que não tem pingo de processo sobre nada de corrupção, você acha mesmo que vai colar que eu estou ajudando o PCC e CV? O teu governo, que você apoiou, que tem diálogos cabulosos com o PT. Eu peço mais um tempo aqui para finalizar, porque não é qualquer tipo de acusação, né? É uma acusação muito séria e eu não estou delongando mais isso aqui, Boulos, porque obviamente isso vai ser discutido na justiça. Você acusar um deputado de ter uma relação, ter ajudado o crime organizado, é algo muito sério. As suas risadas, e como diria o Olavo, depois você pesquisa a continuação dessa frase, risadinha é argumento de pesquisa e depois me fala. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Mais uma vez ele não respondeu por que ele atuou contra o PIX, fez fake news, o que, como foi demonstrado na operação da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita hoje, contribuiu para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deve ter algo para esconder. Mas nós podemos falar de mais coisas, Nicolas. Não é? Por que você e o seu partido são a favor da PEC da blindagem para favorecer parlamentares e garantir mais privilégios para os parlamentares? Você diz que defende o povo, você diz que é contra o sistema. Por que você não defende que 90% dos brasileiros deixem de pagar imposto de renda só porque a proposta é do Lula? Por que você não defende taxar bilionários? Por que você nunca disse uma palavra sobre os juros de agiotagem dos bancos no Brasil? Né? Você é uma hipocrisia ambulante, Nicolas. Né? Eu não tenho falta de assessoria, tenho muito bons assessores. Mas se tivesse, melhor seria ter falta de assessoria do que falta de caráter, como você e a sua trupe da extrema-direita têm. Vocês não têm, inclusive, a hombridade de responder por aquilo que fazem. No momento de cometer crime, era todo mundo valentão, dizendo até que era da SWAT. No momento de responder pelos crimes, ai, por favor, pelo amor de Deus, me dá anistia, devolve meu passaporte, agora o Brasil virou uma ditadura. Vocês não têm ideia do que é ditadura. Ditadura é o que vocês sempre defenderam. É a ditadura que fez o AI-5, pelo qual vocês fizeram ato defendendo em homenagem, que fechou o Congresso, que perseguiu opositores. Ok. O Bolsonaro não está sendo julgado no porão do DOPS, não. Está sendo julgado com amplo direito de defesa e transmitido para o Brasil inteiro. Vocês não têm autoridade moral para falar sobre democracia. Okay. Sempre foram defensores da ditadura militar. É isso que você, ainda moleque, e o seu campo político representam. Lamento. Se isso te dói e faz você atacar, vir para a ofensiva, ficar vermelho, deputado, eu lamento, mas são os fatos. A realidade é que a gente está vendo um julgamento que tem zero ampla defesa, pelo contrário, os próprios juízes manifestam fora dos autos, dão suas opiniões, ele é a pessoa que investiga, é a vítima ao mesmo tempo, tem parte interessada nisso. Agora, vamos lá, o golpe que aconteceu aqui no dia 8 é um crime impossível, é querer envenenar alguém com um copo de água potável. Olha, o julgamento do Jair Bolsonaro é uma demonstração de que as instituições do judiciário brasileiro estão funcionando. Não se curvaram à tentativa de golpe de Estado. É importante, e eu uso esse tempo aqui, Leandro, para dizer o seguinte: eu li a denúncia do Paulo Gonet, procurador-geral da República, da primeira à última página. A extrema-direita fica dizendo de que não há elementos, que é só a delação do Mauro Cid. Mentira! Ou não leram, ou estão mentindo. Veja, existe ali uma operação que envolveu
apreensão de celulares de várias figuras do governo Bolsonaro, troca de mensagens de zap, troca, por exemplo, de mensagens de zap do diretor da PRF, organizando as ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno para tentar impedir eleitores de Lula de votar, pegando as cidades onde o Lula tinha tido maior percentual no primeiro turno. Depois, a reunião do Jair Bolsonaro já detalhada com os comandantes das forças, tentando pressioná-los a assinar um decreto de golpe de Estado. Isso só não aconteceu porque o comandante do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, não aceitaram a imposição do Bolsonaro e, no desespero, o punhal verde e amarelo numa tentativa de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão. É um golpe impresso e auditável, como eles bem gostam, uma tentativa de golpe está ali, está tudo desenhado. Então, eles jogam com a narrativa, naturalmente. Só que ali no judiciário, nas provas, não é a narrativa que vai prevalecer. Por isso a tendência é a condenação do Jair Bolsonaro para responder pelos seus crimes. Algo que já deveria ter sido feito lá na transição da ditadura militar nos anos 80, quando torturadores, generais golpistas saíram ilesos. Agora é a hora dessa turma responder pelos seus crimes para dizer que o Brasil não abre mão da democracia, nem da soberania para o choro da extrema-direita. E pessoal, como sempre, no final de todos os nossos vídeos, a gente traz aqui a oportunidade para vocês trabalharem diretamente da sua casa aqui no Brasil e ganhar em dólar, tá? É uma forma de ganhar uma renda extra de forma honesta, trabalhando de verdade nas horas vagas, e você pode fazer isso usando somente o seu celular, tá? Inclusive, a gente tem depoimento de alguns alunos que tiveram a coragem de sair da zona de conforto e encarar essa nova realidade no digital, né? Na era digital, e se deram muito bem, tá? Como, por exemplo, a Maia Fernandes, que em menos de 2 semanas fez quase $60, que convertidos dá um pouco mais de R$300, tá? E isso tirando apenas alguns minutinhos do seu dia. Outra aluna que também se deu bem foi a Fernanda, que simplesmente assistiu aí às aulas e entendeu como poderia transformar o tempo livre em uma renda de verdade. E ela chegou a fazer no primeiro mês cerca de $104, que convertidos dá um pouco mais de R$520, tá? É um dinheirinho extra que dá para salvar uma conta, um passeio com a família. E se você ficou interessado e quer saber como funciona, o nosso amigo Clayson liberou 3 aulas gratuitas explicando o passo a passo como que você pode trabalhar aí pela internet dentro do Brasil e receber em dólar. E aí depois dessas 3 aulas você decide se continua ou não, se é algo que pode te ajudar ou talvez possa ajudar algum parente, se você tem algum familiar aí que está precisando de um emprego, que está precisando fazer uma renda extra, você pode estar ajudando ele, né? Então, se você entrar aqui na descrição do vídeo, logo no primeiro link, vai ter tudo o que você precisa para entender como funciona, tá? Não se preocupe que não é nada ilícito, tá? Não é tigrinho, não é bet, não é nada disso, é realmente oportunidade. Então, clica no primeiro link da descrição que tá tudo lá te esperando. Um grande beijo, até a próxima, fui!